boa noite, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Meu nome é Marcela Pissaia, eu sou estudante, estou cursando licenciatura em Pedagogia na Faculdade Uninter, na Universidade Uninter, e devido ao momento que estamos vivendo, por causa da pandemia mundial que estamos passando, que é o Covid-19, foi autorizado a realização do estágio obrigatório em formato de curso de extensão. O meu curso de extensão se inicia hoje e ele tem como tema o lúdico na educação, para a modalidade de ensino fundamental. Hoje é a primeira aula e o tema da primeira aula é o que é o lúdico, o que é o ensino lúdico. O lúdico, a gente vai falar um pouquinho sobre cada etapa do ensino lúdico. O lúdico é um adjetivo masculino com origem do latim, ludus, que remete para jogos e divertimentos. É todo e qualquer movimento que tem como objetivo produzir prazer durante a sua execução, ou seja, divertir o participante. Para muitos educadores, o ensino ele tem um viés assim um pouco mais sério. Nessa interpretação, o ambiente escolar não é um palco para brincadeiras. E as aulas devem ser conduzidas com mais seriedade, olhando por esse ponto assim, que seria um ponto mais sério, né, do ensino-aprendizagem. E elas teriam mais uma formalidade a mais, o modo de ensinar e responsabilidades e postura dos alunos, dos estudantes, ele é um pouquinho diferente. É tudo muito mais sério, tudo muito mais, assim como eu posso dizer, tem que ser à risca. Então, a gente está hoje aqui com essa aula para mostrar que com o lúdico pode ficar muito mais prazeroso para ambos, tanto para professor como para aluno, né? Então, no entanto, como sabemos que a evasão escolar e a falta de interesse dos estudantes pelo ensino é um problema muito palpável, né? Ele é um problema muito recorrente na educação brasileira. Infelizmente, muitos alunos abandonam os estudos todos os dias, seja por falta de oportunidade ou por falta de condições de frequentar as aulas, ou pelo desinteresse mesmo pelo aprendizado, que daí acaba ficando sem interesse pela aprendizagem por causa da metodologia utilizada, né? E para não deixar tudo isso acontecer, existem pesquisas que têm apontado que atualmente há uma constante necessidade de a escola trabalhar conteúdos programados, com aplicabilidade prática, correspondendo aos anseios de um aluno que hoje é mais questionador, né? E é tão bom assim o aluno questionar, o aluno participar junto com o professor da aula, né? Assim, os professores não têm poupado esforços para buscar metodologias que sejam significativas e atendam aos interesses e às necessidades não apenas do aluno, mas também de todos os envolvidos, né, no processo, em todo o processo de ensino-aprendizagem. Daí, por isso, o olhar como professor para essa abordagem deve ser o de alguém que se interesse pelo ato de brincar, né? Então, o professor tem que entrar na roda, como diz, né? Tem que participar junto, entrar, mostrar que tem como aprender de uma forma diferente, mais prazerosa. Procurando perceber, identificar e ampliar os conhecimentos práticos
teóricos e táticos sobre o tema abordado em sala de aula. Então, o professor pode abordar o tema teórico ali, passando no quadro a tarefa ou a matéria, né? Mas pode ter um outro jeitinho de fazer com que o aluno tenha mais prazer de aprender aquela matéria, seja por jogos, seja por... Mas isso a gente ainda vai ver mais para frente. Então, por isso é fundamental saber utilizar abordagens que de fato interessem os alunos, desde o início dos seus estudos. Por isso, a utilização do lúdico é extremamente recomendada. Esse conceito aborda a necessidade de utilizar métodos diferentes para captar a atenção dos alunos. A formação lúdica do professor se assenta em pressupostos que valorizam a criatividade, o cultivo da sensibilidade e a busca de afetividade, a nutrição da alma, proporcionando aos futuros educadores vivências lúdicas, experiências corporais que se utilizam da ação, do pensamento e da imagem, da linguagem, tendo no jogo a sua fonte incentivadora, né? Mesclar brincadeiras, jogos, gincanas e outras formas de diversões com o conteúdo visto em sala de aula para ficar mais dinâmico, né? Assim o aprendizado se torna mais dinâmico e o processo de aprendizagem é mais prazeroso para o aluno, como eu já falei, né? E o próprio estudante passa a ter mais interesse pelo aprendizado. As atividades lúdicas abrangem os jogos infantis, a recreação, as competições, as representações, seja por parte litúrgica ou teatral, musical. Uma atividade lúdica é uma atividade de entretenimento, né? Que dá prazer e diverte as pessoas envolvidas. Brincar é coisa séria. Isso envolve uma atitude por parte dos adultos, seja ela momentos planejados ou livres, né? Por parte dos professores, às vezes é uma atividade livre, mas que tem um pouco de aprendizado ali, ou é uma outra atividade que já foi passada em sala de aula e que você pode levar para o ambiente externo da escola, para eles aprenderem ainda mais sobre a matéria, né? Seja durante a atuação pedagógica ou voltada para a aprendizagem significativa. O conceito de atividades lúdicas está relacionado com o ludismo, ou seja, atividades relacionadas com jogos e com o ato de brincar, né? De maneira resumida, teríamos as seguintes características sobre o ludismo. São brincadeiras ou brinquedos menos consistentes e mais livres de regras e de normas. São atividades que não visam a competição com o objetivo principal, mas a realização de uma tarefa de forma prazerosa. Existe sempre a presença de motivação para atingir os objetivos. Pressupõe desafio e surpresas. Mas o ensino lúdico não se resume a brincadeiras, e sim um uso de metodologias que estimule a criatividade, o pensamento crítico e a imaginação dos estudantes de forma natural. Você lembra a última vez que você brincou? Você se divertiu? Em que contexto estava? E quais as pessoas que estavam envolvidas? Que objetos faziam parte desse cenário? Tudo isso engloba ali um pouquinho. Então, para responder todas essas perguntas, se você respondeu por pensamento ou imaginou alguma coisa, né? Provavelmente, ao retornar essas lembranças, você irá perceber o quanto foi prazeroso
a sensação que possibilitou tal momento para você. A ludicidade tem como característica lidar com as emoções e por isso traz à tona sentimentos de alegria, de companheirismo, de cooperação, mas também evoca sentimentos de medo, de ansiedade, de frustração. Tudo isso tem que ser bem trabalhadinho, né? Por isso a ludicidade é uma possibilidade pedagógica que é fortalecida pelos diferentes tipos de linguagem, como a música, a arte, o desenho, a dramatização, a dança, entre outros. Torna significativo os conceitos a serem trabalhados. Por isso, quanto mais o aluno participar, melhor, né? E quanto mais o adulto vivenciar sua ludicidade, maior será a chance desse profissional trabalhar com a criança de forma mais prazerosa. Muitos profissionais da área educacional utilizam a ludicidade como recurso pedagógico, pois a utilização de recursos lúdicos como jogos e brincadeiras auxilia a transposição dos conteúdos para o mundo do educando. Então, consegue, igual eu falei ali anteriormente, consegue utilizar as duas formas, tanto ali a parte teórica, escrita, né? Como levando para fora no pátio, para fazer uma atividade externa, ao ar livre. E eles acabam convivendo com os coleguinhas, formando ainda mais experiência e aprendendo ainda mais, né? Fixando aquela aprendizagem que teve na sala de aula. Nesse sentido, a ludicidade, como elemento de educação, também é passível de demonstrar a evolução humana, com base em suas interações sociais, culturais e motoras, pois o homem sempre teve em seu repertório as linguagens do brincar, né? Assim, a ludicidade na educação dá sequência aos estudos teóricos sobre esse tema, mostrando que pode fazer parte do currículo escolar, né? A partir da conceituação sobre jogos, o brinquedo e a brincadeira, então tudo isso engloba e pode fazer parte do projeto pedagógico, né? Para poder ajudar ainda mais o aluno a ter prazer na aprendizagem, a fixação melhor. É muito melhor do que passar uma matéria ali muito ríspida. É muito melhor fazer, vamos supor, uma música com aquela matéria. O aluno vai gravar muito melhor e é uma forma de usar o lúdico, né? Os conteúdos lúdicos são muito importantes na aprendizagem. Isso porque eles podem mostrar e despertar nas crianças a noção do aprender. Pode ser divertido, que o aprender é divertido. Igual eu falei, citei a questão da música, né? Então, ali a musiquinha, ela vai ficar ali na cabeça, martelando na cabeça dele. E na hora de fazer uma avaliação, na hora de responder um questionário, ele vai lembrar da música. É muito melhor porque ele vai memorizar melhor, né? E vai estar aprendendo e brincando junto com os colegas. As iniciativas lúdicas nas escolas potencializam a criatividade e contribuem para o desenvolvimento intelectual dos alunos. Ensinar por meio da ludicidade é considerar que a brincadeira faz parte da vida do ser humano e por isso traz referências da própria vida do aluno. Então, tudo que eles vivenciam, eles trazem para a escola e vice-versa. Tudo que eles vivenciam na escola, eles acabam levando para casa. Então, às vezes, está passeando lá no parque e na aula que teve no pátio mostrou lá a flor que a professora explicou, que o pólen, que a abelhinha vem ali, que né? Então, vai estar passeando no parque e vai mostrar para a mãe e para o pai.
Oh, pai, a professora falou, a tia, tem algumas escolas que falam a tia. A prof falou que a abelhinha vem aqui, pega o pólen e faz o mel. Então, tipo assim, são métodos que eles vão guardar melhor, né? Do que só o escrito, só o copiar do quadro. Para Tizuko Morishida, estudiosa sobre os jogos educativos, ela defende que estes jogos surgiram na Roma Antiga e na Grécia Antiga. E que quando havia a produção de doces lá, eles faziam em forma de letras, para as crianças terem um aprendizado melhor. E que esses doces eram destinados para o aprendizado. Então, hoje em dia, a gente ainda encontra nos mercados aqueles macarrãozinho de letrinha, que as crianças estão, principalmente na época de alfabetização, a criança está ali comendo, se a mãe fizer o macarrãozinho de letrinha, ele vai começar. Ah, ó o A do meu nome é Ana, ó o A do meu nome. Ah, ó, outra letrinha, o N. Oh, eu formei meu nome. Olha, mãe, formei meu nome. Então, tipo, você vê o prazer deles e a satisfação deles conseguirem através de uma outra ferramenta totalmente diferente, totalmente que ninguém imagina em usar às vezes, né? E tipo assim, em casa, com a própria mãe e o pai, consegue mostrar ali para a mãe e para o pai, né? Então, entre as ações lúdicas das crianças, se destacam as ações educativas, que é caracterizada pela ação lúdica com fins pedagógicos mesmo, né? As tradicionais, que são manifestações livres e espontâneas da cultura popular, como amarelinha, peão, parlenda, as de faz de conta também, que são partes integrantes do mundo socioemocional, né? Social, como a família, os colegas da escola, tá lá na casa, tá pulando de um sofá no outro. Daqui a pouco ele olha para o outro amiguinho ou o irmãozinho que está na casa e fala: Ah, o chão é lava, então vamos pular, vamos, senão você vai se queimar. Ou eu sou pirata, ó, eu tô no meu barco, o chão aqui, o tapete da sala é o mar. Então a imaginação deles, né, do faz de conta. As construções também são muito importantes, também a gente vai ver nas próximas aulas sobre as construções, que tem até uma convidada para falar sobre os Legos, mas esse é mais para frente, é só nas próximas aulas. Então, as construções são importantes, né, por enriquecer a experiência sensorial, estimular a criatividade com tijolinhos, com Lego, com bloquinhos, possibilitando a criança montar a sua casa ou a sua cidade, como ela quiser, né, o seu carro. Então, é muito importante para eles, né, que eles mesmos conseguem montar. Às vezes eles vêm e mostram, ó, a boneca que eu fiz, o dinossauro. Então, tudo isso, daí aí entra também um pouquinho da criatividade, né? Do faz de conta lá de. Às vezes não parece um dinossauro, mas para ele é um dinossauro. Então, isso é muito importante e vai estimulando, né? O sensorial deles. Assim, toda aprendizagem, o jogo também evoca problemas e a necessidade de superação deles. Às vezes a criança não aceita que perdeu. Ali, daí a professora vai mostrar, né? Não é sempre que você ganha. Você também perde, mas você aprendeu agora que se você fizer assim, da próxima vez você pode ganhar. Então, tudo isso eles vão construindo, né? Dentro deles, através do lúdico, né? Jogar também passa por esse processo. Os jogos também passam por esse processo, todos os tipos de jogos. Quando você entra na ação do jogo,
Você entra na ação do jogo, você elabora metas, que são os objetivos deles durante os jogos, eles elaboram para eles mesmos. Eles têm uma meta, que é vencer, ou que vamos, igual, tá jogando dama. Ah, minha meta é comer todas as pecinhas, pegar todas as pecinhas dele. Então, eles elaboram os seus objetivos durante os jogos, né? Eles preparam estratégias, a sua ação ajuda eles a preparar estratégias com a ação cognitiva, né? Ajuda na ação cognitiva e motora durante o jogo. Escolhe caminhos, elabora hipóteses, brinca de faz de conta, como falei anteriormente, vivencia papéis, solta a imaginação, né? Como eu sou um pirata, como eu sou uma princesa. Olha como eu tô vestida com vestido de princesa, eu vou pro baile real. Ah, eu sou um pirata, eu vou pegar todo o tesouro, eu vou pra ilha, né? Então, eles usam a criatividade e a imaginação deles. Eles raciocinam, também o jogo também ajuda muito no raciocínio e a enfrentar desafios. Para eles tentarem superar os obstáculos que tem durante o jogo, né? Vivencia emoções e conflitos, como alegria, ansiedade, tristeza quando acaba perdendo, mas daí tem que mostrar que pode ganhar, que não é só perder, e também incentivar, né? Que daí assim você está incentivando a não desistir, sempre persistir, porque uma hora você consegue. Organiza o pensamento para eles conseguirem superar os problemas. Percebe os erros e acertos. Aí entra também a história do ganhar e perder. Que daí ele viu ali onde ele errou, que da próxima vez ele pode acertar, né? Sintetiza compreendendo os resultados, vencendo ou perdendo. O lúdico é um instrumento de desenvolvimento da linguagem e do imaginário, vinculado aos tempos atuais como meio de expressão de qualidades espontâneas ou naturais da criança. Um momento adequado para observar esse indivíduo que expressa através dele a sua natureza psicológica e suas inclinações. Assim, notamos que o jogo se mantém à margem das atividades educativas, né? Mas destaca a espontaneidade, pois o objetivo é formar seres criativos, críticos e aptos para tomar decisões. Um dos requisitos é o enriquecimento do cotidiano infantil com a inserção dos contos, lendas, brinquedos, a brincadeira. Para que isso se torne realidade no contexto escolar, faz-se necessário refletirmos sobre a formação lúdica dos professores na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. A atitude pedagógica do professor na utilização da ludicidade como recurso pedagógico, o brincar propicia o trabalho com diferentes tipos de linguagens, né? O que facilita a transposição e a representação de conceitos. Elaborados pelo professor para os alunos, educar essas perspectivas é ir além da transmissão, né, de informações, ou de colocar à disposição do educando apenas um caminho, limitando a escolha do seu próprio conhecimento. Então, o educando tem que ter muitos caminhos a seguir para poder fazer uma aula de qualidade, uma educação de qualidade para o seu aluno, né? Possibilitando eles diversos ramos, diversos campos para ele poder
trabalhar com o aluno de forma mais prazerosa. Passar na ludicidade como recurso pedagógico envolve questões sobre as quais os temas trabalhados nas disciplinas acadêmicas e pedagógicas possibilitam as articulações entre a teoria e a prática. O lugar da prática de pedagogia na escola, né? De educação infantil e dos anos iniciais de ensino fundamental, reflete a relevância do conhecimento teórico e prático do professor, que atua em sala de aula como forma de sistematizar o conhecimento no processo de ensino-aprendizagem do educando. Um dos aspectos que justifica a ludicidade na educação básica seria justamente a possibilidade de utilização de recursos pedagógicos que venham ao encontro de diferentes estilos de aprendizagem encontrados em sala de aula, o que atualmente é um grande desafio para o professor de educação infantil e de anos iniciais do ensino fundamental. A ludicidade, como recurso pedagógico, ocupa um espaço no processo de ensino-aprendizagem, atendendo às necessidades e os interesses do educando e do educador no processo de ensino-aprendizagem. Outra coisa que se destaca muito, outro ponto, né, que se destaca muito é a necessidade da utilização de recursos pedagógicos que considerem os diferentes estilos da aprendizagem dos educandos. Que hoje em dia temos bastante, né? Bastante formas de lúdico, né? A tecnologia também, né? A ludicidade auxilia o educador no desafio de ensinar. Então, sempre vai auxiliar, desde o cartaz que a professora faz para pôr na sala de aula, né? Para o calendário, esse já na educação infantil, né? Que os aluninhos vão aprendendo os dias e vão marcando os dias, né? Ajudando a professora a marcar os dias. Então, toda a decoração, tudo isso é uma forma lúdica que auxilia a professora, né? O educando dentro da sala de aula. Então, há várias formas, a tecnologia de passar vídeos, de mostrar músicas, montar músicas, né, com o tema da tua aula. Qualquer atividade para a criança tem um sentido educativo. Então, tudo que a professora ensinar, eles vão levar para eles. Tudo que, tanto no escrito, tanto na forma mais lúdica, então eles sempre vão guardar e gravar para eles tudo que o professor passar. Então, qualquer atividade vai ter um sentido educativo. Tudo eles vão aprender, porque queira ou não queira, eles passam um bom tempo do dia deles, né? A maior parte do tempo do dia deles, eles passam com as professoras nesse cotidiano nosso, que os pais trabalham o dia todo e eles acabam indo, às vezes, o dia todo para a escola, em algumas escolas de ensino fundamental que é integral, ou que vão só à tarde, mas aí acorda um pouquinho mais tarde, daí vai almoçar com a mãe e com o pai, e daí depois vai para a escola. Então, eles passam um bom tempo, né, na escola e tem o professor como exemplo, né? Para toda a aprendizagem que eles estão tendo lá, né? A proposta pedagógica possui os conhecimentos abstratos vinculados às situações cotidianas dos educandos. Então, toda a proposta é envolvida no dia a dia dos alunos, né? A aprendizagem tem como objetivo a linguagem corporal, além da linguagem oral. Então, é muito importante ali
além da linguagem oral, ter a linguagem corporal, né? Então o lúdico aí ajuda muito nesse ponto. No jogo, o educando desenvolve a iniciativa, a ação e a reação, a pergunta e a dúvida, a busca do entendimento dos conteúdos para além da escola. Então, é igual eu falei anteriormente, é uma coisa que eles vão levar para a vida toda, né? São fatores considerados nas atitudes pedagógicas do educador, na prática do jogo, definições de objetivos, escolhas de jogos adequados no momento do educativo, que cada matéria, cada idade, né, cada faixa etária dos alunos, existem jogos adequados para cada faixa etária, conforme o desenvolvimento do aluno, né? Na ludicidade, o educando se torna sujeito ativo no processo de construção do conhecimento, porque o professor da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental precisa estudar para brincar. Por que será que ele precisa estudar para brincar? Por que os professores da educação infantil e anos iniciais da educação fundamental, né, do ensino fundamental, precisa estudar para brincar, ao desenvolver propostas pedagógicas com as crianças? Por que será que eles precisam estudar para desenvolver? Então, por que será que eles precisam estudar para desenvolver essas propostas pedagógicas, né, para as crianças, né, com as crianças? Para responder essa pergunta, é necessário a gente ressaltar dois importantes aspectos. O primeiro é o conhecimento teórico sobre o lúdico, que diz respeito ao entendimento sobre as concepções em relação à estrutura e à classificação dos jogos, ao papel do educador e à organização dos espaços e dos materiais. Já o segundo refere-se ao lúdico na educação, envolvendo questões relativas ao desenvolvimento e à aprendizagem infantil, com base na ação lúdica da criança e da prática como expressão da teoria. E daí, como que eles podem utilizar tudo isso? O professor, o aluno, essa forma lúdica, igual falei anteriormente, o lúdico na educação, envolvendo as questões do desenvolvimento, da aprendizagem infantil, tudo isso o professor consegue perceber em cada criança o seu desenvolvimento, através da observação, através da participação da criança, né? Ou, como eu posso dizer, a vontade dele participar, né? Então, tudo isso é na observação, eles vão tirando as conclusões para ver qual é a medida que cada criança precisa e qual é a atividade lúdica que consegue utilizar em cada criança, né? E com isso, assim, nós encerramos a aula de hoje, percebendo a importância do lúdico no aprender, né? Amanhã teremos a segunda aula com o tema a concepção do brincar e aprender na visão de Piaget e de Vygotsky. Então, até amanhã, eu espero vocês. Muito obrigada por todos. E assim eu encerro a primeira aula do curso de extensão para o estágio de ensino fundamental. Obrigada, tchau, tchau.